Olá, olá, eu sou a Kaliane Dassi e esse é o podcast Conexão e Arte. Eu sou a Vanessa e nesse programa eu trago as perguntas mais feitas por vocês sobre arte e autoconhecimento para conversar com a Kaliane. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre: será que dá tempo de eu ser a artista que eu gostaria de ser? Kaliane, a gente tem no nosso público pessoas mais velhas, né? Pessoas assim, da nossa idade, pessoas um pouco mais velhas, certo? E é muito comum a gente receber essas mensagens dizendo que eu não tenho tempo mais de ser a artista que eu gostaria de ser, eu perdi o tempo para ser artista, né? E a minha primeira pergunta é: o que seria esse tempo? Ótimo. Bom, eu acho essa pergunta completamente válida, na verdade, porque a gente é criado aqui na nossa condição humana, a gente é criado de uma forma em que as coisas elas acontecem de maneira linear, né? Então, assim, você nasce, aí tem coisas que você precisa desenvolver na infância, aí você estuda numa escola, daí você se forma, aí você vai para uma universidade, depois você se forma na universidade, aí de repente, né, tudo no senso comum, assim, você casa, você tem filho, aí você tem netos, aí você vai para a velhice e você morre, né? Então, e a gente tem uma ideia de que, por exemplo, né, que algumas coisas, se você não desenvolver na infância, você não desenvolve mais. Mas tem uma coisa interessante que, assim, claro que quando a gente pensa que a gente é muito novo, a gente tem um tempo à frente grande, né? Você pensa, nossa, teoricamente grande, né? Possivelmente grande. Você pensa, nossa, eu tenho aí 70, 80 anos pela frente, então para eu fazer tudo isso. E é interessante, né, como essa sensação que dá pra gente, assim, antes de você, quando você é mais nova, assim, que acontece isso, né? Você fala, não, eu ainda tenho tempo. Ainda dá tempo de eu protelar. A gente tem muito isso também. E muita coisa fica protelada no meio desse processo, inclusive, né? E aí, o que acontece? Mas, de verdade, essa coisa de o tempo que você tem pra construir as coisas que você... Pra você ser esse artista ou essa artista que você gostaria de ser, o que você precisa, na verdade, né? Eu me pergunto, assim, pergunto também pra vocês. Será que são anos a fio? Ou será que são os próximos anos vivendo isso de uma forma verdadeira, né? Vivenciando mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é que os insights, os saltos que a gente tem de repente, você passar a ser aquilo que você gostaria de ser, não necessariamente é uma coisa linear. Né? Até porque a gente sabe que, por exemplo, você cursar uma universidade, você faz lá 4 anos da universidade e você não necessariamente sai com aquela formação disponível para você. Você se sente, quando você sai, é normal, você sai assim, você fala, nossa, agora parece que eu vou começar a aprender, porque você só teve uma base ali, né? E aí, o que acontece? A gente vê que o tempo, quando a gente pensa no tempo dessa forma linear, é cruel mesmo a expectativa, né? Ao mesmo tempo, existem outras formas. O tempo também é um arquétipo, né? A gente consegue, o tempo ele dá para ser vivenciado de outras formas, né? Então a gente tem esse tempo, né, do Cronos, que a gente fala que mata um filho por dia, né, e tal, e aquela coisa assim, essa condição, né, de árdua, de ter que depois é 2, depois é 3 e tal. É o tempo cronológico, isso, né? O tempo cronológico. O tempo do relógio é o Cronos, exatamente, né? Então, um dia depois do outro. Então, se não tiver... Acontece que a nossa evolução, ela não acontece também, não é uma coisa linear, né? Você faz e quando você tem o insight, quando você tem o acesso, isso acontece em outros tipos, em outras dimensões do tempo. Como, por exemplo, o tempo de Kairos, que é quando se abre uma oportunidade para você e você tem a possibilidade de agarrar aquela oportunidade e fazer um salto, por exemplo, né?
Inclusive, quando você é criança, você está aprendendo um monte de coisa, e muito rápida a assimilação mesmo, para muitas e muitas coisas, certo? Então, tudo é novo, tudo aprende. Mas tem uma outra coisa, numa outra idade, acontece uma coisa interessante, que é, você tem recursos, entendeu? Para lidar com aquilo, que são diferentes de quando você é criança também, né? Então, A experiência. A experiência, né? Exatamente, tem sua experiência de vida, você tem as coisas que você já somou, as contas que você já fez, as histórias que você já passou, né? Então, assim, eu mesma voltar a ser artista visual, né? Considero que eu voltei, eu não considero que eu comecei, eu acho que eu voltei, eu tinha essa... Eu acho que muita gente também que acompanha aqui, né, o canal, os meus conteúdos, seja no Instagram, qualquer uma das mídias, dos veículos, as pessoas, muitas delas a gente ouve relatos assim, não, mas eu gostava muito de arte, eu fazia arte, ou eu tinha esse ímpeto, e eu comecei, e aí um dia eu me afastei, né? Eu passei exatamente por isso. E lá, antes de eu parar, eu tinha muita certeza de que isso tinha a ver com a minha trajetória. Fala, nossa, eu queria muito ser isso. E aí, eu queria muito ser artista visual. Antes de você parar? Antes de eu parar. E um dia eu parei, né? Eu parei e fui fazer música, fui pro outro lado. Então, mas eu tinha essa coisa, assim, vou ser artista visual, eu sou artista visual, eu tenho isso, sei lá, eu tinha esse sentimento e eu gostava. Eu também tive uma passagem assim, né? É mesmo? Eu tive com a dança, na verdade, né? Uhum. Porque quando eu era adolescente, a coisa que eu mais gostava de fazer era fazer balé. E eu não era especialmente boa, né? Eu nunca fui solista, nem duo, eu sempre era... sempre fazia movimentos nos grupos, né? Eu nunca tinha um papel de destaque nas coreografias, eu fazia balé moderno. Mas eu amava, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E daí, mais recentemente, quando eu tava, assim, bastante em xeque, né? Do que eu queria ser, do que eu gostava de ser, e daí veio isso de querer voltar a dançar. E foi muito curioso, porque eu até busquei o balé para adultos, né? Que também é muito legal, que tem essa vertente agora de balé para adultos, né? Eu até busquei o balé para adultos, busquei o balé clássico, busquei o balé moderno, busquei também dança de salão, e eu não me adaptei, até que eu fui pro circo. E daí veio o salto, veio isso de, é isso, e daí foi. Né? E agora eu me sinto uma artista em construção. Eu não me sinto uma artista profissional, mas eu me sinto uma artista aspirante já, né? Na arte do circo. Que tem a ver com esse dom da dança lá atrás. Porque na época que eu era adolescente, eu não sabia que se fazia aula de circo. Eu não sei nem se tinha na minha cidade aula de circo. Mas é muito legal essa percepção, né? E eu fiz fisioterapia porque eu gostava de fazer balé. Eu queria estudar os movimentos, eu gostava do movimento. E daí eu fui estudar fisioterapia porque o intelectual disso é a fisioterapia, né? Ou educação física, né? E eu lembro que eu teve um professor que me falou assim, mas você não vai fazer dança, você tem que fazer dança. Eu falei, imagina fazer dança. Não, vou fazer fisioterapia. Muito mais elevado, né? Mais... bem aceito socialmente, vamos dizer, né? Mais a ver com isso. Mais a ver. E hoje em dia eu não sou fisioterapeuta mais, né? Não atuo mais na área de fisioterapia. E voltei pra arte. Além de outras coisas, né? Mas voltando aí pra arte. Claro. Porque esse sentido, o que acontece, que é interessante, que provavelmente acho que é o que você sente, né? Que você sentiu, é que às vezes você deixa perdido um anseio como esse, né? De fazer arte, na verdade, de apurar melhor a sua expressão, na verdade, né? Como que eu me apronto para eu expressar melhor e para eu expressar algo mais belo, algo mais acabado, algo que comunique mais, né? Que eu consiga arrumar esse veículo, né? Da minha relação com o mundo, né? De mostrar isso que eu tenho dentro. Né? E é muito interessante isso mesmo, porque a gente deixa isso para trás. E isso é uma coisa que lá na frente faz falta, né? E aí, o que acontece, que eu acho que é um ponto, que é o seguinte, existem, na verdade, alguns pontos sobre isso, né? Sobre esse tempo, né?
o tempo que acontecem as coisas, o tempo, qual que é o tempo real, assim, aonde o momento que eu vou passar a ser, né? Aí ele depende de, acho que basicamente duas coisas, né? Ele depende muito de uma escolha e depende muito de um ponto que é a conexão. Né? Então, assim, aonde eu conecto de volta isso que a gente está falando, por exemplo, né? Com aquele anseio. Então, eu conecto de volta isso e aí na hora que eu conecto com isso, a vitalidade muda também, a vontade muda, o interesse muda, né? E aí, quanto tempo leva para você criar um interesse? Quanto tempo leva para você restabelecer a sua vontade? O tempo, na verdade, que eu diria, acho que talvez seja mais esse. Não o tempo do fazer arte, né? Exatamente, porque fazer arte, é claro que leva tempo, no sentido assim, leva dedicação, leva tempo, realmente, nem você, né, vai fazer a prática do circo, você vai se iniciar nisso, se você não tiver força, se você não tiver dedicação, você não vai fazer, né? E assim com cada uma, assim como quando a gente fala de desenho, né, as pessoas, desenho, pinturas, artes visuais, você vai precisar se dedicar tempo no seu trabalho, né? Quando eu vou pintar uma tela, fazer alguma coisa, às vezes você faz uma coisa um pouco mais rápida, mas geralmente leva um tempo de relação sua com aquilo, até você apurar. Se você precisa aprender como faz uma coisa melhor e tudo mais, né? Então, existe... Então, essa combinação, assim. Mas, primeiro ponto tem essa questão, né? Quanto tempo leva para você fazer essa conexão, né? Essa conexão, ela depende do que, você acha? Eu acho, eu tenho pra mim que é o estímulo certo, né? E uma coisa de esclarecimento mesmo, assim, né? De você esclarecer o que você pode fazer com aquilo, entendeu? Porque até pra você não desperdiçar esse momento do insight. Né? Porque às vezes acontece com a gente tem um insight e aí aquilo a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo, aí você faz um pouco e solta, e aí aquilo se perde um pouco no cotidiano, né? Mas isso de você falar assim, de você entender, eu falo assim, não, peraí, entendi, então eu consegui acessar uma coisa aqui, né? Agora eu preciso saber como que eu faço pro próximo, pra não perder isso, pra eu conseguir manter isso vivo, né? Então, são essas duas coisas, né? A conexão em si e você saber o que fazer com aquilo, né? O estímulo certo e aí você... Então tem o estímulo certo, aí você saber o que fazer com aquilo, que seria uma conexão, né? Pra você direcionar, né? E a coragem de fazer, né? Ah, com certeza. Porque muitas vezes quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança e adolescente, assim, a gente tem mais essa coragem, né? Por conta da curiosidade mesmo. Exatamente. Né? E conforme a gente vai crescendo, é muito comum a gente começar a gerar, eu vou usar esse termo mesmo, desculpas para não fazer aquilo que você está sendo chamado para fazer, né? Que você tem esse estímulo, você faz a conexão, você percebe, mas você daí não tem coragem. Daí você geralmente acaba colocando sempre assim, eu não tenho o tempo de fazer no meu dia a dia, ou então eu já tenho muito tempo de idade, ou então eu não tenho material, eu não tenho as habilidades, eu não tenho a técnica, que foi um dos vídeos que a gente fez recentemente, né? Eu acho que aqui tem uma coisa interessante que a gente faz assim, não, então tá, coragem, né? A coragem, essa é uma palavra que ela é um tanto desgastada de uma forma que, assim, se eu não tenho coragem, a gente coloca ela em oposição muito também à covardia, coisas assim. Claro, né? Uma coisa se conecta à outra, mas eu acho legal como a gente pensa sobre isso e como a gente positiva esse conteúdo mesmo da coragem, porque você se contar o quanto, você só se relacionar com o quanto você deixou de fazer, pode ser muito difícil de você dar um passo além daquilo, entendeu? A bagagem fica muito grande. Né? Exatamente, porque aí você lida com coisas que não vão contar muito ponto na hora de você fazer a superação real, né?
fica uma sobrecarga, culpa e tal, coisa assim, que realmente eu acho que não conta ponto, não ajuda, não facilita você sair dessa, né? E, então, fazendo uma, né, para esclarecer melhor isso, o que acontece? Por exemplo, que nem você citou, né, as crianças, os filhotes, os bebês, né, esse impulso, essa curiosidade que é natural sobre isso, e aí você recebe estímulos o tempo inteiro, né? Então você imagina você como uma criança, como um bebê, então você tem estímulos sonoros, tato, cheiro, paladar, e o leite, a fome, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de estímulo, e aí é interessante, né? Desde o bebezinho, ele tem lá dentro dele uma coisa que é uma responsabilidade por viver. Apesar da gente achar, não, os bebezinhos eles não têm responsabilidade ainda. Não, claro que tem. Ele exerce o papel dele lá, ele chora na hora que ele sente fome. Ele chora quando ele sente dor. Isso é um zelo pela própria vida. Né? No instinto é aquilo lá. Legal. E aí acontece uma coisa que assim, por que eu tô falando isso? Porque é sempre importante a gente retornar para esse momento do pulso da vida, né? Para você lembrar que existe um pulso da vida que te bomba positivamente, né? Que te reforça positivamente. Então, por exemplo, então o que é isso, né? De fazer com coragem, né? Então, de eu ter coragem de me aventurar para fazer arte, por exemplo, de eu ter coragem de me aventurar num processo de investigação, de autoinvestigação, né? A palavra coragem já diz, né? A palavra coragem, ela tem a ver com agir com o coração, né? Então, o que reforça essa sua conexão com o coração, né? No sentido do que o coração, eu vou até abrir uma fala sobre isso aqui, porque assim, é muito louco, assim, né? Como são as nossas escolhas que a gente faz, né? A gente tem o coração, ele tem um sentido pra gente, pra todo mundo, que ele é um sentido como fala isso? Ele sinaliza pra gente coisas que fazem, que ele se fecha ou ele se abre para as coisas. Se você perceber, né? Todo mundo tem isso. Você pensa numa coisa que você quer fazer, seu coração abre ou seu coração fecha? Você pensa e aí você começa a ir correspondendo com essa relação com o seu coração, né? E agir mais de acordo com isso, né? Porque uma coisa que quando o seu coração se fecha para algo, é melhor ter cautela, né? Por que eu vou me precipitar numa direção que eu possa me machucar? Ou se ele se abre, nossa, por que não? Por isso, da conexão, né? Pra você saber identificar isso. Exato. E essa conexão vem com o autoconhecimento. Isso. Muito legal. Tem uma coisa que é interessante sobre essa questão do tempo também, porque você citou vários tempos, né? Que tem, você falou assim... Posso fazer um parênteses sobre isso? Que acho pode. que agora, até inclusive para fechar com esse assunto do tempo, para conectar o coração com o tempo, que eu acho que esse é um ponto importante, o que acontece? O coração, ele é o ritmo, né? Ele é o tempo. A gente tem, sim, um número de batimentos numa vida, né? Ele é uma contagem de tempo. E essa questão do que ele tem, né? O ritmo, ele traz de volta a ordem, entende? Isso funciona assim, né? O que a gente precisa de ordem na nossa vida, a gente tem que colocar ritmo. Por que a música ela é tão integrativa pra gente? Porque ela tem pulso, ela organiza nesse sentido, ela põe um tum, ela põe um ritmo, né? Então, é muito interessante também você entender qual que é a dimensão do tempo conectado a esse pulso, né? Ao pulso do coração, ao pulso daquilo que abre, né? Que abre o meu caminho, que fecha o meu caminho, para o que eu posso me aventurar, para o que é melhor eu não me aventurar, né? Você vai vendo que esse ritmo, essa forma de se relacionar com o tempo, ela abre dimensões que o relógio não te possibilita. Entendeu?
Então, às vezes você acha, no cronômetro você precisaria de 10 anos para compreender uma coisa. E talvez um momento de contato. Numa iniciação, numa passagem, numa vivência que você tem, numa conexão mesmo, né, que você faça. Uma oportunidade de conexão. Que é o tempo de Kairos, o tempo das oportunidades que você fala, né? Exatamente. Tem uma coisa que é muito interessante, que a gente acha às vezes, que é muito filosófico, né, esse papo assim, né, muito filosófico, mas ele não é tão filosófico. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vai lá. Porque a gente tem na tecnologia também as tecnologias incrementais e as tecnologias disruptivas. Sim. Né? Uhum. Então, as pessoas, né, que fazem essas pesquisas, né, sobre qual é a próxima tecnologia que vai realmente mudar um paradigma. E quando muda o paradigma, você muda totalmente uma relação que você tem com aquilo. Vide, por exemplo, a internet, né? O telefone. Tipo assim, a gente conhece televisão, né? A gente conhece pessoas, nossos avós, por exemplo, que eles não tiveram telefone. Quando eles, na verdade, já muito adultos foram ter o primeiro telefone. Telefone antes era um patrimônio. Na minha infância era um patrimônio. Como é uma casa, né, hoje em dia, né? E hoje em dia o telefone é muito simples você ter um telefone, né? No sentido dessa tecnologia que ela foi disruptiva em tão pouco tempo, né? Então, o tempo que se teve para a humanidade desenvolver o primeiro telefone foi um tempo cronológico grande, muito maior do que o tempo para desenvolver o celular, por exemplo. Mas a tecnologia do celular, da mobilidade, muito mais disruptiva a ponto de realmente fazer essa transformação, né, que a gente está passando, né? Então, você encontrar esses momentos, lógico, tem a coisa do incremental, de você ir no passo a passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, mas você também está aberto a essas mudanças disruptivas, que podem mudar o seu paradigma. Né? Existe uma coisa, e aí interessante sobre isso, né, sobre quando que acontece isso, né, por exemplo. Existe uma parte do processo que ela é obediência. Quando você vai estudar, você vai fazer uma arte, você vai estudar fazer uma arte, você vai estudar como que eu vou pintar aquele quadro, né? Vocês não estão vendo, mas tem um quadro ali. Como que eu vou pintar aquele outro, que técnica que eu vou usar, o que eu quero expressar ali, né? Então, assim, existe um processo ao lidar com um pequeno desenho que seja, um desenho de exercício, né? Você vai fazer aquele trabalho, existe um tanto que realmente você precisa obedecer, né? Você fazer o passo a passo, você fazer aquilo, depois aquilo outro, e você vai passar pela experiência, obedecer no sentido de se permitir passar pela experiência, né? E inclusive tem isso, né, de que sem a obediência você não tem evolução, né? Então, até porque isso é interessante, né? Porque a gente fala assim, então a Kaliane vem com um método meio diferente, que não é exatamente, o jeito que ela ensina desenho, por exemplo, não é um jeito que faz esquema e que faz não sei o quê, e bota a gente para copiar um monte de desenho igual e tal, não sei o que, né? Realmente, não é assim que eu trabalho, né? Mas não por isso não tem um método e um passo a passo. Né? O método e o passo a passo, ele sempre é importante. Se você quiser fazer um desenho bem técnico, também vai ser importante o passo a passo. Então, por exemplo, você começa a fazer um desenho, né? E aí, o que acontece quando você faz o desenho? Você vai observando uma coisa, você vai observar o objeto, você vai se observar, aí você vai perceber sua relação com o material que você está usando e como que aquilo reage, como que eu faço para que aquilo corresponda o máximo possível a alguma coisa da minha percepção sensorial, né? Então, você vai fazendo aquele trabalho. Legal. Ao fazer aquele trabalho, né, quando muito você contempla, ali acontece um momento que faz assim, e se abre, é um rasgo, ali o rasgo de consciência acontece e se abre uma outra realidade, às vezes outro paradigma mesmo, para você lidar com a situação. E aí você vê possibilidades e coisas que antes você não tinha como recurso artístico mesmo até, entendeu?
Isso vale para tudo, né? E vale para a arte também, né? Então você vai fazendo e aí daqui a pouco você fala, nossa, olha o que começa a surgir uma coisa que você não sabe muito bem de onde veio. Entendi. Entendeu? Então, você precisa ter o estímulo certo, a conexão, a coragem de começar e a reverência. 100%. Exatamente. Para você ter esse contato consigo, sincero, e daí você, através dessa reverência, desse contato, desse estímulo correto, você ser iniciado nisso. Exato. Né? Porque não é de outra forma que uma criança aprende a falar, aprende a andar de bicicleta, aprende a correr, qualquer coisa, né? Exato. E é muito comum a gente ouvir, né? A gente colocou esses dias lá nos stories do Instagram uma caixinha perguntando quais eram alguns clichês que a gente ouvia sobre arte. E lógico que apareceu o clichê do para você ser artista tem que começar criança, senão você não vira artista de verdade, um artista bom de verdade, né? O que você acha disso? Aquela coisa, né? Ou vem do berço ou não tem, né? Tem gente que ainda é antes, né? Tem gente que fala assim, tem que nascer com dom. Não precisa, nem importa só que se você vai estudar ou não, né? Você vai nascer com dom. Aí tem uns que já são mais flexíveis, que tem que começar criança. Né? Mas é tudo do mesmo... Um clichê parecido, né? Que vem da mesma crença. Assim, não existe hora certa para você entrar numa aventura sobre a sua própria expressão no mundo, entendeu? Então, se isso vai ser através da arte, a hora de começar é a hora que você sente que é a hora, né? A hora que você quiser. É a hora, na verdade, que você fala assim, não, agora eu vou me aventurar para isso porque, né? Não, é isso mesmo, entendeu? Então, assim... Ou até mesmo, ousaria dizer, até mesmo, se você fala assim, será? Se você experimentar, você vai ver também que acontece, né? Que acontece nesse sentido de a sua melhor expressão, né? O que vai acontecer socialmente, que desdobramentos que essa arte vai ter, como que vai ser, a gente não sabe. Que trabalho por exemplo, que você vai querer fazer com isso, como você vai querer desenvolver, a gente não sabe. Mas é um fato que quando você vai lá e você se aventura e faz, e o que você sente na hora que você conseguiu fazer, né? Algo que você realmente se propôs, você se dedicou, e você falou, nossa, vou fazer até ficar pronto e tal, e fazendo isso. Quando você termina, o que você sente é uma coisa assim, olha o que eu fiz comigo. Entendeu? E olha o que eu fui capaz de fazer comigo, é assim, é aquela coisa, né? Você fala assim, olha o que eu fui capaz de fazer comigo. Aí você mostra, né? E aí, isso vai virando olha como isso é evolutivo. Né? Olha como isso é uma coisa... É mobilizador de vontade, por exemplo. Né? Então, a gente está falando, como que eu resgato a minha vontade? Como que, né, para eu poder ter essa gana, né, agora, nesse momento da vida e tudo mais. Né? E aí, eu sempre volto nesse assunto. Né? Onde está a sua conexão? Né? Quais são os seus elementos? Né? E porque o tempo de você fazer a sua melhor expressão no mundo é agora. O mundo precisa disso agora. Né? Qual é a geração que vai deixar o seu legado se não é agora? Não é? Eu compreendo isso dessa forma, assim, porque futuro, né? X é muito X. Né? Então, sobre o tempo. Entendi. E tem também algumas passagens, né, quando a gente começa a fazer uma atividade, como por exemplo, né, nessa situação que a gente está falando, a gente é mais velho e a gente quer resgatar esse dom, esse sonho que a gente tem, né, essa vontade de se expressar artisticamente, que nem você falou, de deixar um legado.
e às vezes até de se transformar através da arte, né? E a gente às vezes se depara com dificuldades. Né? Na verdade, a gente vai se deparar com dificuldades, não é nem às vezes, né? Isso eu tô afirmando que a gente vai se deparar com dificuldades. Vai. E daí, como é que a gente continua? Porque é muito comum a gente acabar começar animado, né? Na hora que a gente faz aquela conexão, a gente sente aquilo, o coração abre, que nem você falou, a gente fala, nossa, é isso, agora eu vou. Aí você vai. E daí vem o obstáculo. E aí? Perfeito. Bom, aí, claro, né? A gente sempre tem essas possibilidades, né? Luta ou fuga. Pra onde que eu vou agora, né? Avanço, recuo, ou jogo pro inconsciente, deixo pra lá, né? E coisas disso e nuances disso vão acontecer mesmo, né? E agora, eu acho que aqui a gente tem algumas coisas, né? Uma é importante você se responsabilizar pela sua própria vontade. Existe uma parte muito grande disso que é a autorresponsabilidade mesmo, né? Porque quando, por exemplo, né, eu começo a sentir minha vontade muito baixa. Você, Caliane? Eu, Caliane. Eu começo a sentir minha vontade esfriando e baixando, eu sei que alguma coisa está errada. Né? Porque assim, por que acontece? Por que uma coisa está errada? É evidente que uma coisa está errada, porque o que é isso que está baixando? É o impulso de vida. E como é que você identifica que essa vontade está baixando? Eu identifico com falta de vontade mesmo, com falta de ânimo, não querer muito fazer as coisas. Preguiça. Ou preguiça, exatamente, né? Nuances disso, né? De falar assim, nossa, de repente percebe que, nossa, há tanto tempo que eu não faço tal coisa, deixei de fazer. Pra mim, eu tava pensando aqui, eu tento justificar. Porque choveu. Porque dormi muito tarde. Porque acordei muito cedo. Pra eu não fazer, por exemplo, alongamento, que dói bastante, é bastante desconfortável, eu não gosto muito. Não, é que hoje tá chovendo, então amanhã eu faço. Né? Então eu percebo assim também, às vezes. Né? Tem isso. Tem esse tipo, exatamente. Então, mas aí é muito assim, acontece de muitas formas, né, mesmo. Mas assim, e é importante isso, falar assim, nossa, a minha vontade está baixa. Deixa eu olhar o que está acontecendo. Por que eu perdi a conexão? Aonde foi que eu acho que por que eu abri mão dela? Né? E aí, aqui entra um ponto muito importante sobre autoconhecimento mesmo, né? Porque essa autoinvestigação, esse contato consigo é que vai te dar a sinalização correta do que está acontecendo. Para você entender como que você tem que agir. Porque não é uma questão de, também, né? De, por exemplo, então, todo dia eu vou fazer assim a tal hora, nananana, não sei o que, você começa a fazer, eu acho tudo nesse caso arriscado, por quê? E que nem você falou, se você começa, então eu vou que nem dieta, né? Vou começar, eu vou agora todo dia, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou pintar das 6 até as 10 da manhã, e aí depois eu vou fazer tal coisa, depois eu volto a pintar, e depois não sei o que, mas aí ao mesmo tempo você tem outros compromissos. Aí você começa a acumular tudo no mesmo dia, e aí começa a virar um negócio infernal. E aí você fala, não, peraí, como a gente voltou antes, né? Como que eu estabeleço uma relação de ritmo com tudo isso? Como que eu estabeleço uma relação de ritmo que pulse pra mim, que seja bom? Então, nesse sentido, a favor da vida, a favor da vida, né? Porque assim, sim, precisa trabalhar bastante? Precisa. É importante realizar e concretizar o que você está fazendo? Precisa. Às vezes você vai dormir um pouco menos? Vai. Também, entendeu? Ainda assim, né? Pela vida. Entendeu? Então você vai ver, porque assim, acontece uma coisa, às vezes você se esforça um pouco mais, dorme um pouco menos, um tempo para realizar uma coisa que você quer muito, você se esforça mais, tudo bem. E aí, e aquilo começa, o que acontece ali na frente, é que o sentimento de realização, essa satisfação, que é uma satisfação da sua alma mesmo, né? Ela também ao mesmo tempo, né? Qual o preço que isso tem? Né? Então, outra coisa pra gente refletir mesmo, né? Qual que é o tempo das coisas, qual é o preço das coisas, né? Nesse sentido. É interessante isso também sobre a descoberta dessas
Como você falou, né? Agora, qual é o preço dessa realização, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente recebeu um tempo atrás um depoimento, né? Do Zanetti, por exemplo, que é um aluno seu, né? Que tem, já faz alguns anos que ele é seu aluno, né? E ele fez um quadro, e tem um quadro que ele pintou a trajetória de vida dele, né? Foi. E depois, mais recentemente, ele pintou um quadro em homenagem à irmã dele, né? E ele não pintava antes. Não, o Zanetti pintava. O Zanetti, ele tem uma trajetória de... Ele gostava muito de artes e gostava... O pai dele era pintor, acho que de automóvel, pintava assim, fazia aqueles tipos de pintura. E ele gostava de arte, pintava natureza morta, fazia umas coisas assim antes e tal. O que aconteceu com ele foi que ele tinha uma vivência de coisas um pouco mais técnicas e tal, uma certa dificuldade ali com isso. E o que ele encontrou, o nosso encontro, o que gerou o nosso encontro, que para ele foi muito... Tem sido, né? Ele tá meu aluno, né? Há bastante tempo. Ele tem essa coisa da conexão mesmo. Ele percebeu como conecta. Ele percebeu como que ele conecta aquilo que ele gostava da arte visual, que ele fazia, com as passagens de vida dele. Então ele está carregando, assim, cada vez mais o que ele faz de arte está vindo com muito sentido, assim. Então isso deixa ele muito vitalizado mesmo, entendeu? Você ouve ele falando, ele é muito animado sobre isso, assim, né? Nesse sentido da ânima mesmo, né? De ter esse frescor, assim. Né? Por causa disso, por causa dessas coisas que ele conseguiu acessar dele, né? São as coisas valiosas dele, né? Ele encontrou aquele ponto de conexão que você falou. Exatamente. Pra daí, então, ser o artista que ele sempre sonhou em vir a ser. E aí ele tá construindo isso, né? Então aí, isso é interessante, porque o que é isso de eu ser o artista que eu quero vir a ser, né? Eu ser o artista que eu quero vir a ser, na minha compreensão, é você fazer realmente essa conexão consigo, com o seu propósito evolutivo, entendeu? E entrar nessa trilha. Ao trilhar essa trilha, é essa trajetória, é esse que eu quero vir a ser. É você trabalhar constantemente nesse papel, né? Nesse artista, entendeu? Nesse resultado, para fora, para dentro, né? Como que cada vez eu aprimoro mais, cada vez eu sou um ser humano melhor, cada vez, entende? Toda essa conjunção de coisas, né? São esse quero vir a ser, né? Ele não é pelo menos é como eu entendo, né? O que a gente quer vir a ser, né? Por exemplo, uma pessoa fala assim, não, eu quero vir a ser um artista que nem fulano de tal. Isso é muito delicado, né? Na verdade, porque assim, você fala assim, não, eu quero ser, ou você fala assim, eu quero ter tanta conexão quanto fulano de tal, né? Legal. Mas, ainda assim, quando você vai ver, quando a gente olha pra dentro mesmo, né? Às vezes a gente coloca isso dentro de coisas muito assim, eu quero status, quero visibilidade, eu quero dinheiro, quero não sei o que, quero ter várias coisas, né? Que, tá bom, que nublam um tanto o que realmente você quer. E eu ousaria dizer aqui que o que realmente a gente quer é um lugar de aceitação mesmo, né? Onde é o lugar que eu me aceito, onde é o lugar que eu me construo, onde é o lugar que eu vou cuidando e zelando da minha expressão, entendeu? Um lugar de reconhecimento. Porque a gente projeta muito isso fora, né? Como o artista tem isso de mostrar, essa coisa que a gente estava falando, olha o que eu fiz comigo, você vai mostrar, e aí as pessoas vão reagindo àquilo que você está mostrando, né? Mas, ao mesmo tempo, o foco mesmo é olha o que eu fiz comigo, é o que eu fiz comigo, né? Mais importante, né? Que é o que traz o reconhecimento real mesmo, né? Enfim. E para quem quer começar? Ela começa por onde? Qual que é a dica que você dá para quem falou assim, ok, cara, entendi, estou disposta a fazer essa trajetória, essa jornada. Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, vou pensar uma forma boa. O primeiro passo eu ia convidar para participar do Arte em Si.
Que é eu vou falar o tema dessa semana, né? Exatamente. Semana que vem tem arte em si. Exatamente. Semana que vem a gente tá aqui, né, gravando um monte de conteúdo, falando um monte de conteúdo. Mas é um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo. É um bom primeiro passo, porque na verdade, a gente tem que falar mesmo, né? Ele é realmente um bom primeiro passo para quem deseja fazer essa conexão. O que acontece, assim, porque todo assunto que a gente está falando é conexão, o tempo é hoje, né? Enfim. E você pode escolher fazer isso nesse momento ou não, mas se você tem vontade de fazer arte, o tempo é agora, né? Uhum. Então, assim, o que acontece? O que é legal assim, o que é legal de mais valor, eu entendo, né, do Encontro Arte em Si, que a gente está na 3ª edição já, é que lá eu trago atividades mesmo, com perguntas direcionadas, práticas e reflexões para entender como funciona isso e a pessoa fazer essa iniciação, entendeu? Então, nesse sentido de fazer exatamente o que eu estou dizendo, né? Tem uma coisa que você costuma dizer bastante, que é de você resgatar aquilo que você gostava, né? Tanto que a gente recebe as pessoas que se inscrevem na nossa lista de e-mail com 2 perguntas, né? As pessoas se inscrevem para receber nossas mensagens e a gente convida elas para responder a pergunta que a gente falou no podcast anterior, né? Se a sua arte, se eu pudesse resumir a sua arte em uma palavra, qual palavra seria? E a outra pergunta que a gente faz para as pessoas que chegam até a gente é: se você fosse uma cor, que cor você seria? Né? Que liga a gente àquilo que faz sentido pra gente, aquilo que a gente gosta, né? E daí nisso é muito interessante porque na sua mensagem você coloca que você é vermelho, né? Você é vermelho porque quando você... Não porque, né? Você é vermelho. E quando você era criança, você não sabia se você gostava mais de macarrão com molho vermelho porque ele era vermelho ou se você gostava mais da cor vermelha porque era a cor do macarrão com molho vermelho. Isso é muito interessante, né? Porque o quanto aquilo que você gostava tanto de comer, no caso, né? Não influenciou nisso, né? Nessa sua vertente artística, por exemplo. Né? Eram muitas coisas que ficavam rondando, né? O mesmo tema, né? O vermelho realmente ele era ficou um assunto ali, né? Com certeza, a gente tem, a gente fala assim brincando, né? Até com uma coisa de criança e tudo mais, mas nesses pontos, né? Nesses lugares, essas passagens, na comida, no cheiro que você gosta e tudo mais, tem bastante elemento, né? Para você trabalhar, para você começar a trabalhar, né? Então, seja sobre essa sua cor, não necessariamente é a cor favorita, mas é uma coisa que você se identifica muito, né? E eu tenho, assim, com certeza o meu início foi vermelho e hoje em dia eu vejo outros matizes, assim, já, né? Mas vermelho ficou bem presente durante muito tempo. Mas então, assim, sim, acho que se reportando, assim, a esses seus elementos, né, de coisas que você gosta, que você, né, que te trazem esse sentimento de conexão. Mas acho que num primeiro ponto, assim, eu diria, para quem quer começar já, faz uma arte hoje. Pega um caderno, faz um desenho, lembra desse estado, desse anseio e busca fazer dentro desse estado, desse anseio, né? Para você começar a criar uma relação com esse estado de vontade e com esse seu fazer artístico, entendeu? Justamente para você vir vendo como que essas duas coisas conversam, né? E aí se desdobram outras coisas, né? Você vai ver qual que é a ressonância disso, que outras coisas você vai perceber, vontade de fazer, que você vai ter vontade de amplificar, né? E é muito interessante também, porque às vezes essa conexão, ela não necessariamente vem da arte, né? Mas você precisa reconhecer ela, que você falou assim, agora você reverenciar isso que você tá, essa vontade, esse seu anseio, né?
o anseio de fazer o quê, né? Esse anseio de fazer essa arte, reverenciar isso e realmente fazer um desenho, né? Fazer uma arte que seja, né? Porque a gente também não... A gente fala bastante de desenho porque é a ferramenta que você usa para fazer essa jornada com os alunos é através do desenho, né? Sim. Mas não necessariamente a pessoa precisa trabalhar com desenho, né? Não. A gente tem, por exemplo, a Márcia, que ela é joalheira, Sim. né? A Márcia, a Dani também é joalheira. Verdade, a Dani também, né? Tem essa experiência, maquiadora também. Então, o pessoal, cada um tem uma expressão mesmo, né? Uma forma como isso vai se realizar e como você vai... Não precisa ser de... O desenho eu acho que é uma ferramenta riquíssima, por várias razões. Um dia a gente faz um podcast falando só sobre o desenho, porque eu acho uma ferramenta realmente incrível, assim. Mas, ainda assim, a arte que você quer fazer é a arte que você quer fazer. E essa arte que você quer fazer é ela que você tem que fazer, né? Exatamente isso. Exatamente assim. Começar agora. Começar agora. Tem o clichê de falar assim, né? O melhor momento de começar foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Não é? Não tem um clichê assim? Um jargão. Um jargão, né? Tem. O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. É hoje, né? Então, né? Que seja, né? Que seja. Tá certo. Bom, muito obrigada, né? Eu que agradeço. No nosso podcast Conexão e Arte. Então fica agora o convite oficial. Sim. Para quem quiser se inscrever no Encontro Arte em Si, que vai acontecer do dia 25 ao dia 29 de janeiro. Para se inscrever é só procurar kalianidace.com.br ou instagram.com/kalianidace, facebook.com/kalianidace, youtube.com/kalianidace. Procurou Kalianidace, vai ter um lugar para se inscrever. Vai, com certeza. Certo? É gratuito. Isso. E é uma semana a gente vai ter 3 aulas principais, que a gente vai abordar esse tema da conexão com a arte, né? Exatamente. Através do autoconhecimento. E também vai ter a oportunidade de conversar com você, né, Kali? A gente vai fazer uma sessão vai ter algumas sessões de Zoom, onde vocês vão poder entrar e conversar comigo, trazendo sua dúvida, né? Então, você tem a oportunidade de entrar e trazer diretamente qual que é a sua questão, em que momento que você está, como foi o exercício que a gente fez, porque a gente vai fazer atividades, né, ao longo dessas aulas do terceiro Encontro Arte em Si. Então, como foi a sua experiência, como está sendo, que dúvidas você tem, assim, a gente pode afinar também, assim, poder contribuir um pouco também com o seu momento de conexão. E é muito legal também porque no Encontro Arte em Si, as pessoas, elas podem conhecer um pouco mais sobre essa metodologia que você tem, né, de autoconhecimento através da arte, né? Da pessoa realmente resgatar a singularidade através da sua própria arte, de fazer a sua própria arte, né? Uhum. E daí conhecer um pouco mais, porque é uma metodologia diferente, né? Então a pessoa no Encontro Arte em Si, ela conhece um pouco mais, se aprofunda, tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Daí se quiser continuar, daí tem o curso para fazer, né? Depois. Sim. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa, e muito obrigada a vocês também. Até a próxima.